Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. Foi muito interessante o estudo, a introdução da nossa reunião de hoje, justamente porque coincide com o tema que gostaríamos de conversar com os irmãos. Quem foi Kardec? Nós que já seguimos e estudamos a doutrina dos espíritos há algum tempo, certamente já passamos pelo livro O que é o Espiritismo, onde tem uma biografia de Allan Kardec, mas nem todos tiveram a curiosidade de esmiuçar um pouco mais, analisar um pouco mais, para entender os fatos que levaram Kardec a doutrina, a codificar a nossa doutrina espírita. Muitos pensam, quando se ouve uma introdução como essa, desde a infância, e que desde a infância ele estava já imbuído de todo o pensamento que ele conseguiu depois nos legar, como aconteceu com o nosso Mestre Jesus. Há uma diferença enorme, né? Jesus é o Espírito superior a todos e a nossa ponte de ligação com o nosso Pai Criador, é o nosso amigo dileto, o nosso mestre. Kardec, nós vamos ver, foi dito a ele que ele poderia ter desistido da missão, ele tinha a sua missão, mas foi prevenido: olha, você pode desistir, se você desistir, outro vai tomar a frente e vai executar, porque o trabalho precisa ser feito. E isso ocorre, e ocorreu no Espiritismo, isso ocorre em todas as áreas do conhecimento. Quem lê um pouco mais, abre os horizontes com leituras nas mais diversas partes do conhecimento humano, vê que quando um determinado conhecimento é necessário para a humanidade, aquilo vem na época determinada, por um ou por outro mensageiro. E isso me faz lembrar, por exemplo, não tem a dimensão da nossa doutrina, mas é algo que afeta, por exemplo, os estudiosos das ciências físicas e das ciências matemáticas. Quando lá também por volta de 1800 e pouco, a matemática e particularmente a geometria estava solidificada em cima dos conceitos básicos estabelecidos por Euclides em 300 e pouco antes de Cristo, ou seja, a geometria que se estudava era a geometria euclidiana e não havia abertura. 1800 e pouco, 3 pessoas separadamente, Lobachevsky, Riemann, Gauss, em locais diferentes, um na Alemanha, outro na Rússia, eles imaginaram fosse possível criar uma geometria não euclidiana. E aqueles que estudam matemática ou estudaram matemática já ouviram falar disso, das geometrias não euclidianas, simplesmente negando um dos postulados de Euclides, um dos axiomas de Euclides, mais precisamente o 5º axioma, que diz que de um ponto fora de uma reta só se pode traçar uma paralela a essa reta. Isso é uma coisa quase que intuitiva e fazia parte
da base da chamada geometria euclidiana, e esses três pesquisadores, esses três matemáticos, independentes entre si, sem troca de correspondências, criaram as chamadas geometrias não euclidianas. Gauss, inclusive, é um espírito dos mais evoluídos, ele entrou pelo cálculo também, cálculo diferencial, etc. Ele ficou surpreso e até se sentiu ofendido quando soube que os outros, Lobachevsky na Rússia, Riemann na Alemanha, também haviam publicado quase que simultaneamente os conceitos que deram origem à geometria não euclidiana pela negação do quinto postulado, ou seja, pelo estabelecimento de um outro quinto postulado, negando aquele de Euclides. E se criaram as geometrias não euclidianas, e mais tarde, inclusive, Einstein também criou uma outra geometria que permitiu essas viagens interplanetárias, etc. Então é muito interessante nós associarmos essa parte a Kardec, quando falou: olha, você tem essa missão, ele recebeu essa informação do seu espírito guia, você tem essa missão, mas se você titubear ou não levar adiante, outro toma o seu lugar. E certamente era o que ocorreria. Kardec foi uma pessoa comum, como todos nós. E o interessante é que nós devemos nos lembrar que ele só foi chamado a atenção para fatos inusitados que ocorriam nos salões de Paris, fatos mediúnicos, de efeitos físicos, como mais tarde foram classificados, só foi chamado a atenção com 50 anos de idade. Aos 50 anos de idade, era um senhor, era um professor, teve a sua formação didática, era professor de francês, era professor de aritmética. Naquela época, a pessoa culta se sentia capaz de percorrer várias áreas do conhecimento. E Kardec foi aluno de Pestalozzi quando criança. Se nós formos olhar a história dele, nós vamos ver que é muito bonita, né? Para começar, o nome dele não era Allan Kardec, todos nós sabemos disso, né? E também há divergências com relação à ordem dos quatro nomes. Uns falam Hippolyte Léon Denis Rivail, outros invertem a ordem do Hippolyte, Léon, etc. Mas parece muito, essa ordem Hippolyte Léon Denis Rivail parece muito interessante, porque nos remete a Leon Denis. Ou seja, Leon Denis se gabava do fato do nome dele estar contido no codificador. Hippolyte Léon Denis Rivail. Então é interessante, é uma maneira, inclusive, bastante mnemônica, prática, de se lembrar do nome do nosso professor. Ele era professor, foi aluno de Pestalozzi. O interessante é que ele nasceu em 1804. 1804, vejam só. Quando nós pensamos em 1804, nós fazemos uma viagem no tempo, parece tão distante, né? 1804, principalmente se a gente analisa junto com a nossa história do Brasil, né? 1808 estava chegando Dom João VI, toda a cultura europeia, fugindo de quem? Napoleão Bonaparte. Em 1804, justamente Napoleão estava, em 1804, estava se coroando o imperador. Ele que era o primeiro cônsul que tinha pacificado a França, que estava saindo do regime do terror, daquele regime logo após a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, com a sua inteligência, com o seu dinamismo, com a sua iniciativa, ele se torna primeiro-ministro e depois, quando resolveu se tornar imperador, e foi toda a corte estava presente, o Papa veio para coroá-lo, que era comum, a Igreja Católica sempre se ufanou desse ponto, ela coroava os imperadores, e no ponto em que coroava os imperadores, ela também comandava os imperadores. E com a Napoleão foi um pouquinho diferente, porque chega o Papa para coroar o imperador, ele pegou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroou, querendo dizer que ele
é que se fez imperador dos franceses. E é interessante, ele deve, Napoleão, nós não vamos estudar a vida de Napoleão aqui, mas ele deve ter um valor excepcional, porque os franceses o idolatram, né? Os franceses têm verdadeira adoração por Napoleão, então ele tem o seu valor, tanto na história quanto no destino da humanidade. Quem quiser estudar a fundo, é um prato cheio de estudar os feitos e os desfeitos de Napoleão, que era um guerreiro, e toda guerra traz aflição, traz a morte, traz destruição, ainda que a nossa doutrina se diz que a destruição existe para que haja a renovação. Pois bem, o nosso Kardec, em 1804, nasce e com pouco 10 anos vai para Verdun, né, a Suíça, estudar com Pestalozzi. Estudará uns 4 ou 5 anos. Pestalozzi, na época, era considerado um educador dos mais evoluídos. Os seus métodos de ensino eram relativos à natureza, ao contato da criança com a natureza, o respeito à natureza. Isso que nós estamos estudando agora de educação ecológica já se fazia naquela época com Pestalozzi, o amor à natureza, a conversa, o contato com os animais, com as flores, com as árvores. Era assim que Pestalozzi fazia. O aprendizado pelo toque, pelo aconchego, pela aproximação com a natureza. E Kardec então absorveu tudo isso. Ele, dizem os historiadores, que mais tarde, lá pelos seus 14, 15 anos, 16 anos, ele já substituía Pestalozzi em algumas aulas. Que não é de se admirar, porque antigamente o pessoal, a gente pensa que hoje as crianças são precoces. Pode até ser que as crianças hoje sejam precoces em relação às crianças daquela época, mas os jovens daquela época eram precoces em relação aos nossos jovens. Isso é indiscutível. O Gauss, esse que eu falei, aos 14 anos ele já estudava cálculo, já fazia cálculos. Quem lê um livrinho aí, se não me engano, do Duval, faz um apanhado de todas essas crianças precoces e jovens precoces, né? Newton, aos 15 anos, já tinha um grande conhecimento e era um outro físico. Então, os jovens da época, aos 15, 16 anos, já tinham responsabilidades, já eram bacharéis, muitos deles, e muitos já até lecionavam, como era o caso do nosso Hippolyte Léon Denis Rivail, já substituía Pestalozzi em algumas aulas. Pois bem, isso não durou muito tempo. Essa época de 1816, nós falamos de Napoleão estava sendo derrotado em Waterloo e Kardec voltava para a França. Voltava para a França já como professor, com alguma experiência, funda um colégio. Ele queria ser professor do colégio, ele se torna o diretor do colégio que ele fundou. E passa aí, dizem alguns que ele estudou medicina, outros falam que não é possível rastrear um diploma de medicina para Kardec, para o Léon Hippolyte Denis Rivail, mas que ele era um profundo conhecedor de biologia, de história natural, dessas coisas assim. Ele era um profundo conhecedor, e não parece que tenha feito medicina, mas conhecia os conceitos de física, conceitos de química profundamente, e lecionava, e escrevia livros sobre o assunto. Ele propôs ao governo francês métodos de ensino da língua, de ensino da matemática, da aritmética, métodos novos, inovações no método de ensinar. Inclusive fez uma proposição ao governo francês para que se estabelecesse escola para professor. Ou seja, as nossas faculdades hoje de educação, as faculdades de didática, coisas desse tipo, o Kardec estava propondo isso em 1800 e pouco. Não existia na época. Então, era um inovador, era um pensador, era um homem do ensino, raciocínio lógico, mas não tinha nada a ver com o espiritismo. Ele teve decepções na vida, ele teve um financiador no seu colégio, no seu instituto, onde ele era o diretor, que era
parente seu, mas que era dado ao jogo e que perdeu na roleta os recursos que possuía, não podia mais bancar o colégio, ele teve que fechar o colégio e se transformou em guarda-livros de várias firmas, Kardec. Foi diretor de teatro, era maçom. Seus historiadores dizem que ele era maçom. No Grande Oriente da França, e não sei se chegou ao grau 33 também, chegamos a esse ponto sobre a vida de Kardec. Mas era um homem, então, empreendedor, mas um homem com um raciocínio muito lógico, firme, como todo professor em geral é. E aos 50 anos de idade, ou seja, em 1854, ele se interessava também por magnetização, que era um assunto da moda. Magnetização dos animais, e tinha até um livro sobre isso, um grande pesquisador, e ele se interessava por hipnotismo, magnetização. Se encontrou uma vez com um também curioso sobre o assunto, um tal do senhor Fortier. Ele falou com ele o seguinte: olha, tem um local aí, uns salões, onde nós nos reunimos e nós conseguimos respostas das mesas, de uma mesinha lá, a várias perguntas que nós fazemos. Então, a mesa não apenas anda, mas responde a perguntas que nós propomos. E Kardec falou assim: bom, que a mesa ande ainda dá para entender, mas que responda, para responder precisa ter inteligência. Me provarem que uma mesa tem inteligência, raciocínio, sensibilidade para dar uma resposta, aí eu acredito. Até lá, isso me parece mais uma história para se dormir em pé, usando a expressão de Kardec. Isso foi em 1854, vejam só, 54. 10 anos antes, lá nos Estados Unidos, tinha ocorrido aquele fenômeno com as irmãs Fox. Não sei se vocês se lembram disso. As irmãs Fox, elas eram duas crianças, 12 e 15 anos, sua família, pai, mãe, elas se mudaram de uma cidade para outra e entraram numa casa onde as meninas escutavam ruído. Elas tinham uma percepção incrível, escutavam ruídos na parede e tal. E as meninas brincavam com aquele ruído, batiam uma batida, respondiam uma batida e tal. Até que um dia a mãe viu naquela brincadeira e ficou um pouco assustada, e a mãe é que introduz um certo diálogo com essa bateção na parede, né? Ela começa um diálogo perguntando: se você for uma pessoa humana, dê 2 batidas. Silêncio total. Se você for a alma de um morto, dê 3 batidas. 3 batidas. Então aí começou um certo diálogo. A partir daí, a mãe e as filhinhas ficaram sabendo que aquele cara era um mascate, um vendedor ambulante, que passando por aquela casa tinha sido assassinado pelo antigo dono da casa, tinha sido enterrado lá no sótão, e depois descobriram, estava lá ossada, e foi um caso que abalou os Estados Unidos, isso 10 anos antes. E aquilo eclodiu um movimento dentro dos Estados Unidos dessa brincadeira de conversar com esses barulhos, de perguntar e responder. A partir daí veio a dança dos corpos. Essas reuniões, então, passaram a ser de diversão. Eles não viam nada de profundo naquilo. Foi para a França também se fazia isso. 10 anos passaram, e na França, nos salões, se fazia justamente esses fenômenos de efeitos físicos para diversão. Kardec foi convidado um ano depois, em 54, ele ficou sabendo pelo Fortier a respeito desse negócio das mesas, não prestou muita atenção. Em 1855, o Fortier levou a uma dessas reuniões. Estava lá uma senhora, uma médium, que o Fortier era o magnetizador. E estava também um senhor Mathieu e uma senhora Pleine-Maison, que faziam reuniões também na casa deles. Ele, ali na reunião, aceita o convite junto daqueles presentes da senhora Pleine-Maison,
casa dela, assistir outras reuniões, ele se torna assíduo frequentador, e lá ele é apresentado ao fenômeno. Realmente, ele passa a ser um frequentador e vê que a mesa realmente dá respostas a perguntas. Ele fica muito interessado. Aquele grupo já fazia aquilo há anos, há mais de 5 anos. O grupo apresenta a ele 50 cadernos com perguntas, com respostas, e pede justamente, sabem que ele é um estudioso, para ele analisar aquilo, decifrar aqueles 50 cadernos. E Kardec então se lança a essa empreitada e continua a frequentar as reuniões. Ele, numa dessas reuniões, ele tem contato com o espírito seu protetor, fala justamente dessa sua missão. Ele também tem contato, já escrevendo o seu futuro livro dos espíritos, numa certa noite, dizem isso, que foi lá por volta de 1856, então 1 ano antes da publicação. Ele estava codificando algumas respostas, ajuntando, analisando, e ele ouve também na parede batidas. E ele fica assustado, chama a sua esposa, ele já era casado, casou com a Emily. Aliás, a esposa dele, não interessa, é uma fofoca, mas não fala da vida dele, né? A esposa dele era 9 ou 10 anos mais velha que ele. Mas dizem os historiadores que ela era uma dama muito delicada, feições delicadas, aparentava ser mais nova do que o Kardec. Era baixinha, pequenininha, mas era certidão de idade, mais velha, 9 ou 10 anos. E se davam muito bem, não tiveram filhos, uma pena, né? Não tiveram filhos. Bom, mas vamos voltar ao nosso, estávamos lá com o nosso Kardec, já analisando os dados, e houve a batida, chama a mulher para ouvir, a mulher também ouve a batida, e ele fica impressionado com aquilo. No dia seguinte tinha uma reunião lá no grupo onde ele estudava, se reunia, e ele pergunta então o que significava aquele batido na parede. E o espírito falou assim: olha, era o teu espírito familiar que queria se comunicar com você. Eu disse: mas ele está aí? Está aí. O que ele queria de mim? Bom, você pergunta a ele mesmo. Então, logo em seguida, Kardec pergunta ao meu espírito familiar: o que você queria comigo? Ele falou assim: olha, o problema é o seguinte, você estava escrevendo algo aí no livro que não era o correto, não estava adequado. Eu estava te chamando a atenção para você alterar. Eu disse: eu não gostei muito mesmo daquele trecho, eu já alterei essa manhã. Eu disse: mas não é o suficiente, você vai ler de novo e vai alterar. E então Kardec se propõe a fazer essa alteração, mas curioso pergunta: mas qual é o seu nome? Você animou, você foi vivo, inquieto, você viveu? Ele falou: olha, para você pode me chamar a verdade. E isso é o que basta. Eu posso estar aqui com você de 15 em 15 dias, mas mais do que isso, não na sua casa, mas aqui nesse grupo. Pois bem, Kardec leva adiante, já estava em 1857, pronto para editar o livro dos Espíritos, quando ele tem uma outra comunicação de um espírito que se assinava Z. Parece os historiadores que chegaram à conclusão que era o Zéfiro. Pois bem, esse espírito fala com Kardec que o conheceu no tempo da antiga Gália. E um druida com Kardec havia sido. Eles se conheciam dessa época. E que àquela época o nome do Leon Denis era Allan Kardec. Então, aquilo foi uma revelação para Kardec, era o nome que ele usava no tempo dos druidas, e resolveu então botar como pseudônimo no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos saiu em abril de 57, 18 de abril de 1857,
com esse pseudônimo, Allan Kardec. Então, esse é o homem, Allan Kardec. O Herculano Pires faz até uma brincadeira. Ele fala que Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 1857, como o Livro dos Espíritos, ainda que o nosso Hippolyte Léon Denisard tenha nascido em 1804. Mas Allan Kardec surgiu com o Livro dos Espíritos. E vocês não imaginam como foi combatido, né? Como foi combatido. Conforme o nosso irmão, das frases ditas aí, Jesus foi combatido também pelas suas ideias, e Kardec desde o início foi combatido. Não entendiam. Kardec via ali na doutrina espírita uma ciência nova, porque eram forças indefinidas que faziam movimento de corpos. Ora, força fazendo movimento, isso pertence à física, pertence à mecânica. Entretanto, na mecânica newtoniana se define o que seja força, não se define, mas se conceitua o que seja uma força. Força da física clássica é um conceito também primitivo, mas a gente só conceitua, não tem uma definição exata. Existe uma equação, uma fórmula capaz de se calcular uma força, mas força é uma entidade, da mesma forma que na geometria a linha reta é uma entidade, um plano é uma entidade que não se define. Quem é que define uma linha reta? Não dá para definir. A gente sabe de algumas qualidades, 2 pontos determinam uma reta, mas ninguém define o que seja uma reta. Na física a mesma coisa, a força não se define, mas Newton estabeleceu uma equação para a força, e todos nós que frequentamos aí o ginásio estudamos isso. Não sei se no ginásio científico você inquieta, hoje em dia se estuda a definição de força. Pois bem, então Kardec, que era um conhecedor da física, via ali a ação de uma força inusitada. Tinha uma força. Então, para Kardec, o início, aqueles movimentos inesperados, aquela dança das mesas, aquilo era a ação de uma força qualquer que precisava ser estudada. Ele via no início, então, o Espiritismo como uma ciência. Ele mesmo definiu numa dos seus escritos uma ciência. É claro, como nós sabemos, que depois isso foi ampliado. À medida que as perguntas e as respostas iam sendo postas, as perguntas eram colocadas e as respostas dos espíritos vieram, nós vimos que o universo se ampliou um pouco. Não mais uma ciência, mas as perguntas atingiam conceitos filosóficos. De onde viemos, para onde vamos, o que somos. O que é o amor? Por que o amor, a saudade, o certo, a verdade, a mentira? Conceitos que estavam sempre em contradição um com o outro, por exemplo, o determinismo e o livre-arbítrio, tudo isso faz parte da filosofia, são conceitos filosóficos. Então, aquela ciência também tinha o aspecto filosófico, um aspecto filosófico, inclusive, que se propunha a resolver questões que não eram respondidas adequadamente pela filosofia de então, pelo conhecimento filosófico de então. A ciência não conseguia explicar os movimentos dos objetos. Era uma força também que pertencia a um outro tipo de ciência, que precisava ser analisada. E a filosofia via ali, enxergava conceitos novos que levou tempo para serem aceitos pelas correntes filosóficas. Mas, do ponto de vista filosófico, por exemplo, só tirando um exemplo, o Espiritismo deu resposta à contenda sempre permanente entre determinismo e livre-arbítrio. Isso são conceitos antagônicos, tanto para a ciência quanto para a filosofia. A doutrina espírita conseguiu uni-los. Hoje nós podemos falar, já sabemos, né, que, como diz a nossa doutrina, que nós estamos hoje vivenciando as consequências das nossas atitudes antigas, do passado. Vivenciamos as experiências realizadas no passado
Ou seja, nesse conceito, se hoje estamos vivenciando as reações do passado, de ações feitas no passado, isso significa determinismo. O passado moldou o futuro. Isso é determinismo, na ciência e filosofia. Entretanto, nos associa o conceito de livre-arbítrio. Hoje, apesar de estarmos vivenciando consequências do passado, nós temos a liberdade de escolha, de aceitar isso ou não, de nos reagir ou não, de mudar a nossa vida. Temos a todo instante a liberdade do pensamento, da ação, da palavra. Essa liberdade, então, se conjuga com o determinismo. Determinismo e livre-arbítrio se dão a mão dentro da doutrina espírita, numa explicação linda. Hoje, nós estamos vivendo as consequências do passado, mas hoje, pelo nosso livre-arbítrio, estamos armando a nossa vida do futuro. No exercício do livre-arbítrio, nós fazemos um determinismo para o futuro. E aí é uma explicação linda que só na doutrina espírita. Não encontramos isso em filosofia nenhuma. Essa é uma faceta da filosofia espírita, inexplicável em outros ramos do conhecimento. Então, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista filosófico, ali está, dentro da codificação que Kardec fez, respostas a perquisições nossas, a pesquisas nossas dentro do conhecimento humano. Foi preciso, dentro da ciência, que Kardec aprofundasse um pouco mais, né? Então, não ficou só no Livro dos Espíritos. 4 anos depois, o Livro dos Espíritos saiu em 1857, 4 anos depois, em 1861, saiu o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Ali ele penetra no processo de comunicabilidade entre vivos e mortos. Ali ele mostra como funciona o fenômeno mediúnico, as bases do fenômeno mediúnico, como é que se dá esses fatos inusitados para o pessoal. Então, o conceito do ectoplasma, o conceito do perispírito e essas explicações que não se encontrava nas ciências oficiais. Então, a ciência espírita, através do Livro dos Espíritos, entra profundamente e nos dá essa explicação. Mas todos nós já estamos esperando a terceira faceta. Isso vem em 1864, 3 anos depois. Primeiro, então, o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médiuns, em 1861, depois em 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Kardec, vejam só, Kardec já é um homem maduro, né? Ele começou com 50 anos de idade. Ele vê que nas perguntas, porque a filosofia, a ética dentro da filosofia beira muito o conceito ético dos ensinos de Jesus. Então, pela ética é uma ponta de ligação entre filosofia e conceitos que pertencem mais à religião, ao conceito religioso, à ética cristã, a ética religiosa. Aquela foi a ponte, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vê que dentro da doutrina, pelas respostas que ele viu, a necessidade da reencarnação, o aperfeiçoamento contínuo do ser humano através da reencarnação e coisas desse tipo, ele viu que aquilo tinha uma finalidade muito maior do que satisfazer a conceitos científicos, a dar respostas científicas a fenômenos inusitados. Da mesma forma que é muito estreito a finalidade do Espiritismo se ficasse apenas restrito à filosofia, essas noções filosóficas que são discutidas desde a antiga Grécia clássica. Ele viu que pelas perguntas e respostas obtidas, a finalidade era muito maior. A finalidade era de nos tornar pessoas melhores.
A doutrina tinha uma outra finalidade, então, muito superior ao simples estudo científico de fenômenos inusitados e inexplicados pela ciência oficial. Tinha uma finalidade muito maior do que dar conceitos filosóficos adequados e aceitáveis pela mente humana. Tinha outra faceta, a faceta de nos levar, de nos religar ao Pai Criador, de nos dar a noção exata de onde viemos e para onde vamos e como percorrer esse caminho, do aperfeiçoamento contínuo que é preciso que nós façamos para que possamos atingir a iluminação, para que possamos atingir os píncaros das mais altas montanhas do conhecimento e da adoração a Deus, da compreensão do que vem a ser o reino divino. Então essas noções beiram a religião, ainda que nós sabemos que oficialmente os cristãos de hoje e de ontem oficialmente dizem que nós, doutrina espírita, não somos uma religião. Se nós formos ver no chamado estrito senso, no senso estrito, realmente a doutrina espírita não é uma religião. Não é por quê? Porque não possui uma hierarquia, não possui prelados. Não tenho uma autorização de um superior meu para vir aqui falar sobre o espiritismo. É uma religião livre. Então é uma doutrina livre. Não tem uma hierarquia, não tem culto programado, não tem aquelas coisas todas que os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes têm. Então, desse ponto de vista, não é uma religião. Não é uma religião, mas é uma religião no sentido dos apóstolos, dos primeiros cristãos, que queriam se religar com o Pai Criador. No termo religião está religar, e é isso que nós queremos, nos religar aos píncaros, nos religar lá ao alto, à iluminação, ao nosso Mestre Jesus. E nesse sentido, então, somos uma religião. Da mesma forma que os nossos irmãos cristãos oficiais, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Protestante, em todas as suas denominações, costumam dizer que nós, espíritas, não somos cristãos. Isso é uma acusação que eles fazem. Não somos cristãos por quê? Porque, segundo os conceitos que eles criaram, ser cristão significa rezar o credo. O credo que diz ser Jesus a própria encarnação divina. E esse credo foi estabelecido inicialmente no ano 325 no Concílio de Niceia, e só foi aprovado oficialmente 200 anos depois no segundo Concílio de Constantinopla, em 550. Então, o cristão é aquele que reza o credo, ou seja, que fala que Jesus Cristo é Deus, e essa divinização do nosso Mestre Jesus, do nosso amigo Jesus, do nosso querido Jesus, a divinização dele, colocando ele em locais inacessíveis. Essa divinização só ocorreu 325 anos depois que ele foi crucificado, e só foi oficializada 200 anos após, no ano 550, no segundo Concílio de Constantinopla. Então, por isso, como nós não dizemos que Jesus é a encarnação divina, mas nós dizemos que Ele é o Messias prometido, Ele é o Messias, Ele é o enviado, Ele é o Filho dileto, esse é o meu Filho querido em quem me comprazo. Aquela voz, em voz direta, falou e está registrado nos Evangelhos. A Ele ouvir. É isso que nós queremos. Por esse ponto, nós que vemos Jesus dessa forma, conforme Paulo de Tarso também via. Vocês se lembram sobre a vida de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, dizem os Atos dos Apóstolos, que lá na cidade de... Não foi Damasco. Por a primeira vez eles foram chamados de cristãos. Foi em... Não, foi. Bom, daqui a pouco eu me lembro, depois eles estão. Mas Paulo e os seus discípulos foram chamados de cristãos.
lá enquanto o seu ministério. Então, eles eram chamados cristãos logo no ano 70. Muito antes, não existia concílio de Constantinopla, não existia concílio de Nicéia, só foi no ano 300 e pouco. E eles foram chamados de cristãos. Eram chamados de cristãos por quê? Porque eles eram seguidores de Jesus. Eles procuravam fazer o que Jesus ensinava, o que Jesus fazia. Então eles eram chamados de cristãos por causa disso. Então, nesse sentido, no sentido de Paulo, nós somos cristãos. Somos cristãos porque nós queremos seguir a Jesus. Então, por esse ponto, por esse ponto de vista, nós somos os verdadeiros cristãos. Porque procuramos entender o que Jesus dizia. E só através da doutrina espírita que Kardec codificou é que nós conseguimos entender. Então aí é o terceiro aspecto da doutrina, o aspecto religioso. Nós nos considerarmos cristãos, nós procurarmos o reino divino, nós procurarmos nos melhorar, nos tornarmos pessoas melhores, colocar em função aquilo que Jesus ensinou, o amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação, diz a nossa doutrina. E a caridade só se faz com o amor do coração. E é o que Jesus falava. Jesus em João, no Evangelho de João, lá no sermão de despedida, Jesus falava assim, olha, um novo mandamento vos dou. Ele já estava no final do ministério, já tinha passado os 3 anos de ministério dele, já estava pronto para ser entregue, para ser crucificado. Ele tem naquela última noite, junto com os apóstolos, ele promete o Consolador. Olha, filhinhos, disse Jesus, vamos ampliar um pouco mais, filhinhos, por um pouco eu ainda estou com vocês, mas vai chegar a hora em que eu terei de ir, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí Pedro falou assim, mas para onde você vai? Eu também vou. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas eu vou, é preciso que eu vá, e eu vou mandar o Consolador, que vai explicar todas essas coisas que ficaram incompreendidas. Chegou a hora, 1857, é tempo demais, né? Chegou a hora. Esse é o Consolador que veio nos explicar isso, o amor ao próximo. E nessa passagem é que Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E não há maior amor do que esse de dar a sua própria vida em favor do seu amigo. Então são palavras de Jesus retratadas no Evangelho de João. O amor ao próximo. E o amor é o homônimo, vamos assim dizer, de caridade. A caridade não pode ser feita sem amor. E a pessoa tendo amor, ela é caridosa. Aliás, Paulo de Tarso, que eu falei, que foi pela primeira vez chamado dos cristãos, de cristão, ele, na primeira epístola aos Coríntios, ele é bem explícito nisso, né? Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa ou como um tilintar de um pequeno sino. Ainda que eu tenha todo o conhecimento e que eu tenha toda a ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé de remover a montanha, se eu não tiver amor, nada disso me serve. Ainda que eu dê todos os meus recursos para os pobres, ainda que eu deixe meu corpo ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adianta. Então, esse discurso de Paulo sobre o amor, adiante, ele fala assim, e assim permanece a fé, a esperança e o amor. Das 3, porém, a maior é o amor. Algumas traduções dessa letra bíblica, em vez de falar amor, falam em caridade. Em algumas traduções da Bíblia nós encontramos fé, amor e caridade, numa demonstração de que amor e caridade podem se trocar de posição perfeitamente, que um sem o outro não existe, amor e caridade. Até nas letras bíblicas isso ocorre, nas traduções bíblicas, fé, amor e caridade.
Então, é isso que a nossa doutrina nos enche o coração. Ela nos ensina em profundidade o que Jesus queria dizer. Por exemplo, se nós vamos lá no nosso Sermão da Montanha, um estudioso cristão qualquer lê uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Como é que uma pessoa que só aceite, me desculpe, eu preciso usar essa argumentação, eu não quero agredir o pensamento dos outros, porque respeito muito. Eu fui criado num colégio católico e depois estudei num colégio metodista, então eu respeito muito o pensamento deles. Nós, também eu, não nos sentimos satisfeitos com aquelas respostas que nós obtivemos lá. Nós encontramos outras respostas. Por exemplo, nesse caso, nessa bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. É o caso de se perguntar: mas por que eu sou obrigado a sofrer para ser bem-aventurado? Por quê? Se o próprio Jesus falava assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se lhe abre. Pois qual é o pai que, tendo filho pedido um pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que, tendo filho lhe pedido um peixe, lhe dará uma serpente? Pois vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá vosso pai que está no céu? Então, a noção de sofrimento para a bem-aventurança não dá para entender como um conceito limitado de uma encarnação apenas, da geração do espírito junto com o corpo. Não dá para entender. Porque nós vamos perguntar: e aquelas pessoas que nasceram felizes, que são felizes? Aqueles que se sentem bem, eles são então mal-aventurados, não são bem-aventurados? Da outra bem-aventurança: bem-aventurados os pobres, porque serão consolados, porque deles é o reino dos céus. E os ricos? E aqueles que nasceram ricos, então eles estão fadados ao inferno? Como se explica essas bem-aventuranças, a não ser pelas noções que nós obtemos da nossa doutrina? Encarnação, reencarnação, as experiências que nós temos que ter nas mais diferentes situações. Nós temos que ter a experiência das dificuldades financeiras, das dificuldades de inteligência. Temos que passar por outra experiência, pela dificuldade da riqueza, porque ser rico é uma dificuldade. Ser rico é um problema sério. O sujeito vive numa cadeia, ele não sabe o que ele faz com o dinheiro, ele tem medo de tudo. E nós temos exemplos nas notícias policiais por aí, como é que essas pessoas que têm muito dinheiro vivem. Aliás, um filósofo fez uma observação bastante pertinente sobre a questão de pobreza e riqueza, dizendo que não é mérito, do ponto de vista religioso, não é mérito ser pobre e nem é pecado ser rico. O mérito está em saber ser pobre e saber ser rico. O pecado está em não saber ser um ou outro. Porque vejam só, ele diz assim: o muito rico, em vez de ele ser senhor do que possui, ele é escravo do que possui. Tem muito rico que é escravo do que possui, ele não abre a mão de nada, ele vive em função daquilo. O dinheiro é o seu senhor, tudo o que ele faz é em função do dinheiro, ele tem que prestar contas ao dinheiro, ele é escravo dos recursos que possui. Não é o senhor, porque ele não dispõe da maneira que quer, ele é escravo. Entretanto, o outro, que não tem recursos, como o primeiro, também é escravo, porque ele vive pensando naquilo que não tem. Ele sempre quer obter aquilo que não tem. Se ele tem uma bicicleta, ele quer um carro. Se ele tem um carro, ele quer um avião. Se ele tem essa roupa, ele quer aquela outra. Se ele quer um tênis feito na China, comprado lá na Uruguaiana, não, ele quer um tênis de marca. Então ele está sempre insatisfeito com o que tem. Ele sempre quer mais, a ambição. Ele tem inveja daqueles que têm. Ele é escravo daquilo que não possui. O primeiro é escravo do que possui.
o outro é escravo do que não possui. Ambos são infelizes. Ambos são infelizes. Ambos não podem ser bem-aventurados. Então, o certo é saber ser uma coisa e saber ser outra. Esse é um filósofo bastante conhecido, que nos diz, e nós entendemos a nossa doutrina espírita. Então, essa nossa necessidade do conhecimento das diversas experiências. Se nós falhamos numa determinada encarnação, numa determinada prova, é preciso que a gente retorne da mesma forma que nos bancos escolares nós retornamos para aprender. Reencarnamos, vamos aprender tudo de novo. Se nós não soubermos ser ricos, nós vamos voltar de tal forma a procurar dar de valor àquilo que nós possuímos. Vamos voltar sem ele, passar algumas dificuldades. Às vezes nós mesmo pedimos. O livro de André Luiz nos diz isso muito bem dito, nos explica de maneira bastante elucidativa como é que se passa esse período pré-encarnação, como é que nós discutimos, como é que nós planejamos a nossa vida. Nós podemos perguntar: e se nós passamos por esse planejamento, será que nós estamos vivendo agora a vida que nós planejamos enquanto estávamos no plano espiritual? Não sei. É bem provável que não. É bem provável que a gente esteja chegando perto, a gente se afasta, a gente se aproxima, se afasta, por uso do nosso livre-arbítrio. É muito possível que a gente esteja cruzando para lá e para cá, uma linha que deveria ser reta. E justamente para aprender o caminho certo, a gente retorna, faz outra tentativa. Graças a Deus, não interessa se nós hoje estamos em cima da linha reta ou se estamos num desvio. Graças a Deus, hoje nós entendemos isso. E entendemos que qualquer que seja a nossa situação atual, comparada com a situação que deveria ser, isso pode ser minimizado, desde que nós entendamos que o que interessa na vida é nós nos tornarmos pessoas boas, é nós melhorarmos os nossos defeitos, procurarmos a cada dia, a cada hora, pensar, agir, falar da maneira que Jesus nos ensinou, da maneira que nós sabemos, usando aquele corolário do mandamento maior de Jesus, do amor ao próximo, que diz assim: não faça ao outro o que nós não queremos que o outro nos faça, ou ainda, fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça. Então, essa lei pode dirigir os nossos passos. E se nós estamos em dúvida se estamos no caminho certo ou errado, vamos pensar de maneira mais simples: vou sempre fazer aquilo que não agrida ao meu próximo. Vou fazer sempre aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse comigo. E agindo assim, estejam certos, nós estaremos no caminho exato. Nós estaremos no caminho que Jesus espera que nós estejamos, porque esse é um corolário da lei maior, que é a lei do amor ao próximo como a si próprio. Então não fiquem elucubrando se essa profissão foi a que deveria ser, se esse é o companheiro ou essa é a companheira que deveríamos termos aproximado nessa encarnação. Não interessa. Nessa situação, de fato, vamos a cada dia agir de acordo com o que Jesus espera de nós e que a doutrina veio nos ensinar. Agindo assim, a gente vai a cada dia nos melhorando, nos tornando mais dóceis, mais compreensivos, mais espiritualizados, mais de acordo com o que Jesus nos pregou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que assim seja.